Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubens do Amaral, né? Eu sou um dos formadores da pós-graduação em Arquitetura da Paisagem na PUC Minas, né? Também trabalho no governo do Distrito Federal na parte de urbanismo, planejamento urbano, e agora eu sou coordenador de sustentabilidade territorial, né, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação há 30 anos, né? E tem uns 15 anos na parte acadêmica, né, que eu pesquiso dinâmicas relacionadas a serviços ecossistêmicos, sobretudo serviços ecossistêmicos baseados em carbono. E sempre me interessou como a gente pode utilizar nossas florestas urbanas, né, e a arborização em seu desempenho máximo, né, considerando o ganho, os benefícios em termos de bem-estar humano. Então, eu trouxe para vocês essa conversa sobre a arborização na mitigação e adaptação climática das cidades, novos paradigmas, né? Será que o que a gente está pensando aí está adequado, né, a esse estado de emergência climática que a gente tem conversado tanto aqui, né? E para iniciar essa conversa, eu gosto muito de trazer esse slide, né, foi apresentado pelo pessoal da Agência Nacional de Águas, né, em que eles trazem esse dado muito interessante, que a atmosfera ela consegue absorver, ou melhor, a capacidade da atmosfera de conter vapor d'água aumenta aproximadamente 7%, 7% para cada 1 grau centígrado a mais de temperatura. Então, o que acontece, né? A gente tem a atmosfera, normalmente ela tem um ponto de saturação, antigamente, né, vamos pensar assim, e na hora que esse ponto de saturação chegava, né, essa capacidade de absorção de vapor d'água chegava ao máximo, né, chovia, né, mas era dentro de um certo volume. Só que com o aumento das temperaturas, né, então a gente tem um aumento maior da capacidade de absorção de vapor d'água da atmosfera. Isso gera, por um lado, períodos de estiagem muito maiores, né, e por outro lado também, quando chove, gente, chove pra caramba, né? E são essas grandes tempestades, isso explica então esses dois efeitos extremos, entendeu? Que a gente experimenta, e isso vale para vários locais no Brasil e no mundo, né? E a gente tem isso, né? Isso são fotos do Distrito Federal em 2016, né? Coisas que a gente vem vivendo, de estiagens, entendeu? Incêndios, né? E também temos problemas sérios de alagamentos, inundações, né? E, sobretudo, chamando a atenção, inclusive, para aqueles locais onde a gente tem menos infraestrutura, onde vivem as populações mais pobres, né? Que a gente tem que atentar muito para questões relacionadas à justiça ambiental. Então, eu gosto muito dessa imagem, né? Dessa obra de arte que é de uma artista plástica goiana, a Selma Parreira, se chama Incerteza, né? Ou seja, ela vem essa pergunta: a forma como concebemos a arborização é modelada para o enfrentamento dos extremos climáticos? Né? Será que a gente não está se apoiando em uma boia de cerâmica? Né? Então, aí vem essa conversa. Eu trouxe para vocês, então, uma pesquisa que eu fiz, né, em Belo Horizonte, né, a capital de Minas Gerais. Isso é a Regional Centro-Sul, que tem 3 trechos de florestas urbanas que foram analisados. À esquerda tem o Parque Mangabeiras, né, que é um projeto do Burle Marx, inclusive, e que eu já remeto para essa vegetação de caráter mais florestal, né, com presença de serrapilheira, subbosque. Por outro lado, a gente tem no meio aqui a Praça Rô Soares, que é essa praça jardinada, que a gente tem de tanto repetir historicamente, né, colocando as árvores no gramado ou então as árvores na calçada. E por outro lado tem o Parque Municipal América René Janete, de Belo Horizonte, em que a gente tem áreas que remetem tanto ao Parque Municipal, ao Parque das Mangabeiras, quanto à Praça Raul Soares. E eu analisei 12 variáveis de carbono, né, algumas variáveis de biomassa aérea de carbono e outras relacionadas então a carbono no solo. Né? Eu chamo a atenção para a relação carbono-nitrogênio, ácidos úmicos, a gente vai falar daqui a pouco também, que é muito bacana, né? Certo? E tem um outro dado aqui que está atrás da câmera, né? Que acontece. O Parque Municipal recebeu uma intervenção na década de 2000 de mais de 3 mil árvores que foram plantadas, né? Então realmente teve uma intervenção relativamente recente, vamos dizer assim, né? Mas houve um grande adensamento arbóreo, entendeu, ao longo do parque. Eu gosto muito também, né, assim, conversando, da importância, né, do agrupamento de árvores. Isso é um transepto, né, que, que eu tracei, né, junto com o meu co-orientador, né, de doutorado, Gustavo Batista, né, em que ele passa um satélite hiperespectral que passa tanto as áreas do Parque Nacional de Brasília quanto diversas áreas urbanas, né, e o satélite hiperespectral ele permite leituras muito mais acuradas e foi possível a gente medir a quantidade de dióxido de carbono sobre a coluna atmosférica, né? E a gente vê o quê? Que onde a gente tem o Parque Nacional, a gente vê, obviamente, baixas, uma grande quantidade de sequestro de dióxido de carbono,
E vale muito a gente ver que, na verdade, quando tem uma certa concentração de vegetação chamando atenção para esse pontinho verde aí no parque, então, na verdade, praticamente zera a quantidade de dióxido de carbono naquela coluna de ar atmosférica. Então, a gente entende então, que o consumidor de carbono ele é muito mais potente, né, do que está no senso comum de que a vegetação ela absorve carbono, mas quando devidamente concentrada e manejada, é muito forte, muito mais forte do que a gente imagina, né? Mas, por outro lado, também, a gente vê em áreas urbanas, né, trechos de florestas urbanas que têm um desempenho igual ou até maior do que essa área no Parque Nacional. Né? Isso chama a gente para duas questões muito importantes. Primeiro, a importância, como eu tinha dito, do agrupamento de árvores em todas as escalas, né, ao longo, tanto em macroescala, quanto em mesoscala, quanto em microescala. E isso dá, então, uma visão estrutural, né, que esse agrupamento ele pode ocorrer em manchas, corredores, né, ou, vamos dizer assim, trampolins ecológicos, né? E também uma visão funcional, ou seja, quais são os serviços ecossistêmicos, então, que a gente vai colocar nessa infraestrutura? O que a gente precisa fazer para que essa estrutura ecológica ela provenha serviços ecossistêmicos, né? Então vem aí então o que a gente chama do desafio do modelo tradicional, né? Ou seja, muitas das nossas cidades ainda seguem um modelo tradicional de arborização com praças já jardinadas, né? E extensos gramados, um modelo que traz perdas significativas na prestação de serviços ecossistêmicos, porque se a gente for observar, gente, olha só, né? Não, a gente não tem a serrapilheira, né? A serrapilheira é um elemento essencial, a gente vai explicar mais à frente, né? Dentro desse processo do ciclo biológico de carbono, né? Então a serrapilheira é essa camada de folhas ricas no chão das matas. Sem a serrapilheira, os gramados eles geram ácidos úmicos, né, que são essenciais para a formação de macroporos e microporos. Ácidos úmicos são instrumentos, vamos dizer assim, que conseguem, vamos dizer assim, mudar a estrutura do solo. É uma molécula formada da degradação da lignina, né? Então ela muda a estrutura do solo, criando então esses macroporos e microporos. O solo então ele fica compactado, né? Ou seja, né, sem a serrapilheira, ou seja, perde a capacidade de retenção de umidade e sua drenagem natural impactada, porque perde-se a total porosidade e capacidade de armazenamento de água. A temperatura do solo, por sua vez, ela aumenta. Então, o que acontece é que cria um ambiente inóspito para a biodiversidade na rizosfera, aquele ecossistema abaixo do solo, e a capacidade fotossintética da árvore é extremamente impactada, assim como a sua evapotranspiração, reduzindo a capacidade de resfriamento e de regulação microclimática apenas ao sombreamento. Claramente, esse modelo é ineficaz para as demandas contemporâneas de adaptação climática, certo? Qual seria a solução? Né? A integração do que a gente pode chamar de floresta de baixo, né, que é a rizosfera, e a floresta de cima. Né? Ou seja, a chave para eficácia está na criação de uma floresta de cima e, fundamentalmente, uma floresta de baixo integrada, que a gente chama de rizosfera. Né? Ou seja, e no centro dessa solução está o quê? A serrapilheira, porque ela é vital, porque a serrapilheira ela tampona o solo após as primeiras chuvas, cria um ambiente úmido e fresco, né, tá certo? E protege e segura a umidade do solo, propiciando então o desenvolvimento da fauna e da flora necessária para a criação da rizosfera. A rizosfera, por sua vez, é uma área rica em raízes, fungos, bactérias, protozoários e outros animais, ou seja, é um ecossistema que se desenvolve muito bem onde existe a serrapilheira, nesse é um ponto, e nesse ambiente os micro-organismos digerem as folhas ricas em lignina, formando matéria umificada e principalmente ácidos úmicos. Gravem essa palavra, tá certo? E a formação de ácidos úmicos é crucial, né? Por quê? Cara, é uma molécula que é formada, mas vocês vão ver que ela é quase um elixir de serviços ecossistêmicos. Primeiro, ela aumenta a fertilidade do solo e a biodiversidade assim abaixo do solo. Ela promove o crescimento de fungos entre as raízes, em simbiose com as árvores, que potencializa a eficácia fotossintética da árvore e aceleram o seu crescimento. Permite também um sequestro de carbono no solo na forma de lignina, né, e ácidos úmicos, contribuindo então para a estabilidade ecológica e o desenvolvimento da vegetação. E modifica a estrutura do solo, criando macroporos e microporos. Macroporos são macroporos, entendeu? Que se criam espaços para que a água infiltre, a gente vai ver mais tarde. E microporos são poros pequenininhos, né, que a gente utiliza, né, para, vamos dizer assim, que aquele ecossistema ele estoca água durante os períodos de chuva para ser utilizado durante a estiagem. É maravilhoso, né? E tudo isso porque a gente começou a pensar uma lógica de projetar não só a floresta de cima, mas projetar também a floresta de baixo. E pensar na integração entre esses dois elementos, certo? E essa é a molécula de ácido úmico que eu estou mostrando para vocês. É muito interessante que ela é quase um chiclete,
vou falar um pouco sobre esse espaço, um chiclete de carbono que também tem algumas outras propriedades, né? E em termos de serviços ecossistêmicos, né? Primeiro a gente tem a questão do combate às ilhas de calor, né? Ou seja, com a instalação desse ciclo de carbono na paisagem, surgem diversos serviços ecossistêmicos cruciais. E um dos mais importantes é o quê? A diminuição da temperatura urbana, né? A evapotranspiração das árvores, potencializada por um solo rico e úmido e uma alta eficácia fotossintética, libera umidade no ar, resultando então em maior umidade e menor variação de temperatura. Isso faz o quê? Com que as árvores trabalhem em conjunto, né? Não apenas diminuindo as temperaturas, mas também fazendo com que o ar demore a esquentar. São dois efeitos, ou seja, nesse processo de evapotranspiração há um sequestro, né, vamos dizer assim, de calor, né? E nesse sequestro de calor também eu faço também com que o ar demore mais a esquentar. Isso é muito forte, né? E tem também a questão do manejo da água e da resiliência, né? A estrutura do solo, criada pela serrapilheira e a rizosfera, também otimiza o manejo da água. A criação de macroporos aumenta a drenagem natural urbana, melhora a infiltração de águas no solo e, consequentemente, combate alagamentos e inundações, né? A serrapilheira e a agregação do solo são proxies para isso, né? A gente pode falar de 4 a 9 vezes o aumento da drenagem natural dos solos, né? Com a criação de macropolos a partir da serrapilheira e do aumento da capacidade de ácidos úmicos, né? Já a criação de microporos confere, por sua vez, maior resistência da vegetação urbana a períodos de estiagem, diminuindo a demanda por irrigação, certo? E tudo isso contribui para quê, gente? Para a disponibilidade de água doce, porque a partir do momento que eu tenho mais microporos, né, e mais microporos, entendeu? Vamos dizer assim, armazenando água, mas sobretudo mais macroporos, entendeu? Fazendo com que a água desça, isso vai chegar ao lençol freático e a água doce, então, vai estar mais disponível, tá certo? Cabe um destaque que é o seguinte: a formação de humus no solo, sobretudo ácidos úmicos, proporciona, além dos benefícios já mencionados, a imobilização de poluentes e a purificação da água. Porque, como eu falei, são moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas que têm alguns espaços. Ela não tem um formato simples. Como eu falei, é um chiclete de carbono, né? Então, o que acontece? Tudo que gruda numa molécula de ácido úmico, ela fica. Inclusive, é uma ferramenta de biorremediação, certo? E outra coisa também, o aumento da disponibilidade de ácidos úmicos ajuda a manter o teor de clorofila refletindo na capacidade fotossintética aprimorada. Então quer dizer o seguinte, quanto mais ácido úmico eu tenho, mais clorofila eu vou ter na folha e com isso também maior eficácia fotossintética, entendeu, da minha vegetação, e com isso vou ter uma maior evapotranspiração, maior capacidade de resfriamento, ou seja, tudo melhora, né? Ou seja, para você ver como essa molécula ela é essencial, né? E cabe então a gente ter uma conversa aqui sobre refúgios climáticos, né? Porque está muito em moda. Assim, recentemente no programa Brasil, Cidades Verdes Resilientes, né, teve uma reunião, né, e houve uma sessão só sobre calor urbano. E o que a gente observa, inclusive isso é um dado muito interessante, não está aqui, a gente estava levantando no trabalho, né, que entre 2020 e 2025 houve um grande desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, mas soluções baseadas na natureza muito voltadas para combate de alagamentos, né, para combate de inundações, né, e até para deslizamento, entendeu, de movimentos de terra. Matar calor urbano, olha, não, e a gente sabe que as taxas de morte relacionadas a calor urbano são incríveis. Então, uma coisa que a gente tem conversado muito, como é que a gente pode fazer um manejo de vegetação que a gente utilize ela, entendeu, de forma que a gente coloque uma evapotranspiração máxima, a diminuição máxima de temperatura, né? Então são alguns passos que a gente está trazendo aqui para discussão, vocês podem pensar alguma coisa em cima disso, mas, por exemplo, olha, primeiro passo é a gente escolher uma área já arborizada para iniciar, fazer um refúgio climático, né? A gente tem pressa, não adianta a gente começar do zero, né? Certo? Depois, assim, é muito importante plantar espécies nativas secundárias, né? Que crescem na sombra, especialmente, né, as leguminosas, né? Por quê? As leguminosas são, assim, são aquelas plantas que têm vagem, né? Elas fixam nitrogênio do solo e fazem então com que a vegetação cresça mais rápido, né? Então a gente está fazendo na verdade um retrofit, um adensamento arbóreo, né? Com espécies secundárias que vão crescer abaixo da copa das árvores já existentes, né? Só que a gente joga já, entendeu? As leguminosas, entendeu? Para acelerar o tempo de o tempo de crescimento em função da incorporação de nitrogênio. Muito importante também uma dica, plantar arbustivas, né, para segurar a serrapilheira, evitando que ela extravase
para a rede de águas pluviais, né, que isso é um problema, ou se quiser adote outras soluções, porque, nossa, sempre dá um problema, serrapilheira entope. Gente, somos profissionais de design. A gente consegue desenvolver soluções, entendeu, para segurar a serrapilheira e garantir serviços ecossistêmicos, né, sabe? E no Parque Municipal Américo René Janete, eles fazem essa conjunção de arbustivas, né, com serrapilheira e realmente segura muito bem, né? E outra coisa que é muito importante, para que as pessoas aproveitem esses espaços, adicione ou aproveite o que a gente já tem de equipamento de esporte, lazer, cultura e até mesmo educação ambiental. Esses eu acho que são os 4 pontos essenciais para a gente começar a pensar refúgios climáticos, né? Outras dicas que são interessantes, né? Locais de alto potencial restaurador devem ter características florestais com abundante dossel de árvore, né? A Jéssica Felap, por exemplo, adota mais ou menos um mínimo de 60% de cobertura de copa, né? E múltiplas camadas de vegetação. É crucial também pensar em uma trama de corredores verdes e na importância do agrupamento de árvores em todas as escalas, como havia dito, certo? Né? E em conclusão, né, gente, em resumo, gente, olha, não basta apenas plantar árvores, né? Precisamos de uma visão ecológica integrada que valorize a serrapilheira e a rizosfera, o agrupamento de árvores e evapotranspiração como alicerces de uma floresta urbana funcional e fotossinteticamente eficiente. Ao investir nessa floresta de baixo, cultivamos uma floresta de cima resiliente, capaz de prestar serviços ecossistêmicos vitais para a adaptação das cidades às mudanças climáticas e para o bem-estar de seus habitantes, né? Certo? Aqui, por exemplo, esse trecho aqui em cima, né, é justamente um desses trechos que mostrei para vocês que tem essa conjugação de serrapilheira e abuxi. Você que nem mal se vê a serrapilheira, nas minhas análises foi uma das áreas mais funcionais em termos de sequestro de carbono no solo, né? E já dando um spoiler, né, porque eu vou trazer um estudo de caso aqui para vocês também, resultante dessa pesquisa, né, eu chamo a atenção para esses ficos elásticos que a gente tem no Parque Municipal Américo René Janete. Né? Para vocês terem ideia, né, dando esse spoilerzinho, a evapotranspiração no parque, em função daquele grande agrupamento de árvores e a presença dessas árvores, a gente vê aí, é tão grande, né, que uma vez conversando com a bióloga do parque, ela fala que uma vez caiu uma árvore lá e jorrou um jato d'água de 1,5 m, entendeu, assim, a noite inteira, né, de tão forte que é a evapotranspiração, e eu vou mostrar o valor disso um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, eu queria mostrar muito esse trabalho aqui, que é do André Kimura, né, do Márcio Batista e da minha professora Maria Rita Scott Muse, que é uma área de reabilitação do Rio das Velhas, né, uma recuperação de áreas degradadas, utilizando bioengenharia, né, com técnicas como timber crab, plantio de espécies nativas resistentes, a inundação em sistema de isolamento e inoculação de micorrizas, né? Tá certo? Os ácidos úmicos foram os indicadores, né? E essa área aqui, completamente à esquerda, assoreada, aí foi feita uma constituição de margem em bioengenharia com esse material em madeira e foram plantadas essas bioestacas, né? Como tem mais próximo aqui de onde eu estou falando, né? Que foram inoculadas com fungos, né? Para poder acelerar o crescimento, né? Gente, e depois de 4 anos, olha a área. Isso é muito forte. Né? Imagina se a gente pensar em utilizar técnicas semelhantes, uma forma de raciocínio de arborização, entendeu, para as nossas cidades. Né? É muito potente. Eu falo isso porque assim, uma área tem muita água, mas é uma área de inundações, de uma planície inundável. É super difícil dessa vegetação crescer e se fixar perante essas inundações. Né? E olha como ficou depois de 4 anos. E mais ainda, né, com 2 anos de intervenção já estava muito bacana. E quando eu fiz matéria de recuperação de áreas degradadas, né, essa área já estava dando bons resultados. Né? Isso é só mais ou menos para inspirar um pouco, né, do que a gente pode fazer, entendeu, com essa ferramenta incrível, né, que são que são árvores, né, mas são fanáticos, entendeu, por arborização, né. E aí eu trouxe para vocês uma novidade também, tá certo? Que em decorrência das pesquisas que eu tinha feito com carbono, bom, como é que eu vou dizer? Tinha alguns sites, entendeu, que tinham alguns ficos elásticos, um fico elástico só. E as medições de carbono em biomassa de ácidos úmicos estavam assim, sabe, absurdas, né? Maria Rita, até minha orientadora, achou que era erro, né? Não, deu algum erro aí, tira isso, entendeu, da parametrização, entendeu, porque não pode ser, né? Isso, uma coisa tão absurda assim relacionada. Pois bem, depois ela chamou uma outra aluna, Beatriz Barros, uma pesquisadora incrível também, tá certo? Para analisar justamente o efeito disso em termos, entendeu, de armazenamento de água, né? Então, trouxe esse estudo, né? É,
árvores, né, de grande crescimento, né, ou seja, que são árvores, né, de altíssimo porte, né, que são fornecedoras de água e armazenamento de carbono em espaços verdes urbanos, né. Isso é uma pesquisa baseada nos estudos da Maria Rita Scott Moore, da Beatriz Barros, nos meus estudos, né, justamente na análise desses ficus elásticas, né, são 15 ficus elásticas que existem hoje no Parque Municipal Americana de Janete, né? Então, é exatamente isso. Qual é o papel do ficus, né, na infraestrutura urbana azul-verde e como as árvores de grande porte conseguem manter o equilíbrio hídrico das cidades, ou podem ser vistas dessa forma, né? Então, vou pensar. Existe um contexto urbano, que é um grande desafio, né? Qual que é o problema? As inundações urbanas, elas são desastres naturais, graves, agravados pela alta impermeabilidade e aumento do escoamento superficial das cidades. E qual que é o problema, né? Vamos dizer assim, qual que é o foco, né? Um foco regional. A metrópole Belo Horizonte foi construída em um vale com extensa rede hidrográfica, sendo que o Ribeirão Arrudas, né, é o principal curso d'água, né? E ele foi canalizado, né? E a falta de várzeas florestadas aumenta o risco de inundações periódicas. Recentemente uma pessoa morreu, né, que foi arrastada e foi encontrar o corpo a vários quilômetros depois, justamente onde tem esse riozinho azul aqui traçado, né? E a gente vê que o Parque Américo Energenet, ele está justamente numa área de várzea, né? Do Ribeirão Arrudas. Ele tinha tudo para inundar, tanto ele quanto a escola de medicina, que a gente vai observar aí, certo? Todas as áreas em volta inundam e essa área do parque não inunda, tá certo? Então aqui é exatamente isso. As árvores dentro da planície de inundação do Arrudas, que contém vegetação lenhosa, especialmente esses ficos antigos, né, não mostraram registros de inundação, ao contrário de locais vizinhos impermeáveis. E qual que é a hipótese central? Que a vegetação lenhosa, particularmente, né, vamos dizer, as espécies de ficus, fornece serviços ecossistêmicos vitais, como armazenamento e agregação de água no solo, contribuindo para a permeabilidade do solo e para o ciclo hidrológico, né? Então, primeiro foi feito um planejamento, uma experiência, o experimento 1, né, que foi justamente a comparação da hidráulica do solo e a fertilidade entre o parque urbano, altamente permeável, com ficus e outras espécies, né? Um estacionamento, né, ao lado, na escola de medicina, né, semipermeável, que contém apenas ficus elásticos, né, já maduros, né? E um local perturbado, impermeável, uma área sem vegetação nenhuma, certo? E no experimento 1, foi avaliado o quê? O poder de retenção da água, né? E a retenção da água, né, ou seja, o Water Retention Capacity, né, o que observou? Que o teor de água no solo e o potencial mátrico, né, do parque urbano e no estacionamento com ficus foram semelhantes, né? E o que se observou então? Né? Uma superioridade hidrológica. Ambos os locais dominados por ficus apresentaram maior teor de água no solo e menores potenciais matriciais, indicando maior capacidade de saturação da água do que o sítio perturbado, independentemente da estação do ano. Isso é muito interessante, a quantidade de água não variava. Inclusive, você pode falar o seguinte, que a umidade do ar do parque municipal e as temperaturas também, né, no parque municipal, elas são as mesmas, tanto no período seco quanto no período chuvoso, não há variação, né? Está se estudando agora evapotranspiração, né? Haverão novas notícias por aí, né? É, né? Em relação à fertilidade, né, o que se observou também? O poder de retenção de água, né? A fertilidade do solo, né? Não diferiu entre o parque urbano e o estacionamento de ficus, olha que loucura. Eu estava defendendo serrapilheira, né? E justamente no estacionamento, entendeu? Que só tem o ficus, né? A gente vê que o solo estava completamente fértil, ou seja, a rizosfera, né, a capacidade a rede de raízes abaixo do solo, né, e provavelmente carbono que já devia estar aí, né, essa é uma outra conversa, porque na verdade assim tem que falar que essa área foi objeto de diversos plantios, né, e diversas florestas, né, e esse carbono, entendeu, ele não some de uma hora para outra, né, com certeza existem nutrientes aí, tá certo? Mas o que, que a gente pode observar nisso então, né, como conclusão parcial? O estacionamento, apesar das estruturas cinzentas e superfícies semi-compactadas, a mesma armazenava quantidade de água semelhantes à do parque urbano, sugerindo que essas árvores, né, de grande porte, né, mantêm a regulação hidrológica do solo.
né? Isso foi uma das primeiras conclusões parciais do estudo, que foi feito aí, dando mérito para a Beatriz nessa parte da pesquisa, do trabalho, certo? E observou-se então que existe um mecanismo estrutural, né? Ou seja, existe uma dependência da permeabilidade, como eu tinha falado antes. A permeabilidade e a drenagem do solo dependem da agregação do solo, formada por ácidos úmicos, né? Vamos lembrando disso, né? E a matéria orgânica, ou seja, o papel da matéria orgânica, ela é responsável, vamos dizer assim, pela agregação, né? Sobretudo a matéria orgânica umificada. Estima-se que para cada aumento de 1% de matéria orgânica no solo, resulte em um grande ganho de armazenamento de água. Há quem diga que a cada 1% eu aumento em 70% a minha mancha de absorção, a minha capacidade de absorção de água no solo. Ou seja, matéria umificada, né, 1%. Né? Mas olha só que interessante isso. Isso é muito forte. Né? Certo? E aí então, né, vem então a Beatriz muito bem com o efeito Ficus, né? Ou seja, a gente observa as correlações de Pearson confirmaram que o potencial matricial, né, ou seja, a retenção de água, estava altamente correlacionado com a quantidade de matéria orgânica e agregação do solo, tanto em macro e microagregados, e porosidade total e macroporosidade, ou seja, a presença de Ficus foi correlacionada com todos esses parâmetros, né? Certo? E aí, então veio o experimento 2, que aí foi uma retomada, né, desse trabalho, entendeu, do estudo que eu havia feito, né, que aí realmente a gente foi focar um pouquinho mais, né, no sequestro de carbono no solo, né, fazendo uma relação, só que dessa vez fazendo um recorte sobre ficos elásticos. O foco então foi compreender, né, como o ficus aumenta a permeabilidade por meio do sequestro de carbono e da qualidade de matéria orgânica do solo, tá certo? Né? Em termos de biomassa aérea, as parcelas dominadas por ficos elásticas exibiram notável produção de biomassa lenhosa, gente, até 740 quilos de carbono por metro quadrado. Isso é muito, muito mais do que o resto do sítio preservado. Né? E o carbono no solo, né? As parcelas de ficus apresentaram níveis excepcionais de carbono total no solo e carbono orgânico no solo, em comparação com o sítio preservado e a praça urbana perturbada, né? Ou seja, a excelente produção de biomassa acima do solo do ficus explica o alto sequestro de carbono no solo preservado, ou seja, aquilo que a gente tinha falado sobre a relação da floresta de cima com a floresta de baixo, né? E realmente, cara, se você for ver uma camada de serra de ficus, é muito grande, né? E outra coisa, assim, falando um pouquinho sobre a capacidade fotossintética, né? O ficus elástica, ele tem as folhas muito grandes, né? E há quem diga, né, que alguns especialistas em fisiologia vegetal dizem que quanto maior a área da folha, maior a capacidade, né, daquela árvore fazer fotossíntese. Porque claramente ela vai ter mais área com clorofila, né? E com mais ácido úmico, então mais clorofila vai ter ainda. Bom, isso é só um parêntese aqui, certo? Mas a gente vê realmente essa importância entre a floresta de cima e a floresta de baixo integradas, né? Então a gente vai falar o quê? Sobre o papel dos ácidos úmicos. Gente, ele só fala sobre isso? Sim, tem que falar. A gente tem que entender o papel e a importância dessa pequena molécula. Né? A formação dos ácidos úmicos, elas são substâncias úmicas, incluindo ácido úmico e ácido fúlvico, que são produtos finais da decomposição de resíduos vegetais ricos em lignina. Ou seja, né, eu formo tanto ácido úmico quanto ácido fúlvico. A diferença é que o ácido úmico ele se fixa mais ali na rizosfera. Né? Já o ácido fúlvico ele é um pouco mais lábil, né? Ele vai variar um pouco mais com a topografia, que é uma coisa muito interessante de se pesquisar também. Né? Os efeitos entendeu, da topografia nas áreas topograficamente mais úmidas, que acumulam mais matéria orgânica e provavelmente que vão tender a acumular mais esses ácidos fúlvicos. Né? Bom, os resultados foram excepcionais, né? As parcelas dominadas por ficus mostraram níveis muito mais altos de substâncias úmicas, particularmente ácidos úmicos, do que todos os outros locais, tá certo? E um mecanismo de ação, o ácido úmico, como ele é rico em cargas negativas, ele liga-se às partículas do solo, formando agregados e macroporos que aumentam a permeabilidade e a drenagem. Então quer dizer o seguinte, olha só, o ácido úmico ele é quase como um ímã. Né? Ele é um imã, olha só que interessante esse mecanismo, eu adoro isso. Né? Ou seja, na hora que pela degradação das folhas, pela digestão
pelos organismos e a formação dos ácidos úmicos no solo, cria essa substância, né, que ela cria macropóros, né, agrega o solo. Mas como é que ela agrega o solo? Porque justamente ela cria, né, vamos dizer assim, ela é quase como se fosse um ímã, um magneto, que começa a juntar, né, o solo, né, vai juntando dentro dessas bolinhas e vai abrindo espaços. Eu acho isso riquíssimo, sabe? E acho incrível isso, né? E qual a conclusão? E a síntese? O ficus, como sequestrador de carbono, né, sabe? É uma espécie considerada excepcional, entendeu? Para sequestro de carbono arbóreo, tá certo? Em termos de conexão de água, né? O alto sequestro de carbono no solo, né? Especialmente o ácido úmico, é o fator que impulsiona a agregação, a porosidade e a capacidade de retenção de água no solo, tá certo? Em termos de serviços de regulação de inundações, né? A conservação estrutural do solo e a regulação hidrológica fornecida pela FICUS são essenciais para os serviços ecossistêmicos de regulação de inundações dentro da infraestrutura verde urbana, a infraestrutura azul-verde, certo? Né? Implicações e recomendações, né? Em termos de estabilidade dos solos, né? É, a conserva o ficus, né? Ele tem um papel fundamental, né? Na agregação e na estabilização e na manutenção do ciclo hidrológico, né? Dentro de planícies inundáveis, né? Aí a conservação e o plantio de espécies de ficus em sítios ribeirinhos, né? Em fundo de vales, ao longo da planície de irrigação do Rio Arrudas, contém outras, são fortemente recomendados para mitigar eventos de inundação associados. Então a gente se fala muito sobre bacias de infiltração, de retenção, gente, mas árvores de grande porte, de grande biomassa, e até agora a gente não encontrou nada semelhante ao ficus elástica, mas esse raciocínio pode ser pensado, elas são essenciais porque a gente está falando sobre evitar inundações a partir de evapotranspiração, certo? Então toda essa conversa aqui que eu estou trazendo para vocês é justamente a gente pensar um novo paradigma de arborização urbana, né, em que a gente considere o agrupamento de árvores, né, a consolidação da floresta de cima e com a floresta de baixo, e com esse adendo novo de pesquisa, que árvores de grande porte elas têm um papel essencial também, né, na regulação microclimática. Mas que, sobretudo, por um outro lado, a gente tem que dar muita atenção também à eficácia fotossintética da vegetação, se a gente também quiser dar respostas a calor urbano, ou seja, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nesses nossos dois extremos, mas a gente tem um dever de casa para fazer em relação ao calor urbano e diminuição de ilhas de calor. Aqui está o contato da Beatriz, né, que foi a responsável por parte do estudo dos ciclos elásticos junto comigo, né, nesse artigo que a gente publicou com a professora Maria Rita Scott Muse. E aqui estão os meus contatos também, para vocês tirarem dúvidas, mandarem um direct, o que vocês acharem melhor, tá certo? Estou aqui à disposição, certo? Um grande abraço.